E quem precisa ouvir esta palavra é você que veio. Muitos quiseram estar, não podem. A lei está barrando, mas você ainda pode ouvir. A Bíblia diz que muitos terão fome, desmaiarão de fome de ouvir a palavra. Alguém que pregue. Mas ninguém que pregue, ninguém que fale, ninguém que ame essa palavra ficará para falar, porque subirá para o céu. A Bíblia diz no final lá do Apocalipse: o Espírito diz vem, a noiva diz vem. E nessa noite nós temos: venha, Senhor Jesus, e fala com o teu povo. Você quer receber a palavra de Deus? Ore comigo então. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pelas suas imensas e ricas bênçãos, pelo teu amor e carinho para conosco, pela oportunidade maravilhosa de dessa noite poder, através do teu filho, do teu servo, do teu ungido, ouvir a tua palavra. Fala aquilo que nós precisamos ouvir, não o que queremos ouvir, mas fala aquilo que o Senhor precisa falar conosco, e nos abençoa, nos ajuda, ungindo o teu servo nessa noite, porque nós estamos aqui para receber todas as tuas bênçãos e toda a tua direção, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, povo de Deus. Você está feliz? Amém? Tem gente triste ainda aí, Jonas. Você está feliz? Ó, tristeza começou a ir embora. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 4, versículo 1. O Evangelho de João, capítulo 4, passagem bem conhecida da mulher samaritana. Nos diz assim a palavra de Deus: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Ele era necessário atravessar por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera seu filho José. Então ali à fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Amém? Pode tomar o seu assento. Quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui e falando a você que está aí me ouvindo, você que está sintonizado no canal aí no Evangelize Criciúma, está aí no Instagram, no Facebook também, da ADC Mina do Mato. E você que veio hoje, que largou o seu sofá, que largou a sua cama, que deixou tudo de lado e disse: hoje eu vou no culto adorar a Deus, né, meu irmão? Porque a gente pensa, né, às vezes dá vontade de ficar lá embaixo das cobertas, né, assistindo o culto lá. Dá ou não dá, irmão? Seja sincero aí, Jesus está vendo, hein? Mas que bom que você veio. Alguns já tiveram aqui no primeiro culto, e eu tive a oportunidade de estar ministrando aqui neste segundo culto. Veja que maravilhoso é, né? As nossas igrejas começaram a aumentar o número de cultos, porque o povo está sedento da palavra de Deus. E eu tenho certeza que você chegou aqui hoje com sede, e quem sabe talvez não seja a palavra que você gostaria de ouvir, mas eu tenho uma resposta de Deus para você. É o que é necessário para você chegar no céu, porque não adianta a gente ouvir só aquilo que a gente gosta, que a gente quer, né? A gente tem que ouvir aquilo que vai nos fazer chegar aonde Deus quer que nós chegamos. Esta é a nossa maior riqueza, é poder ouvir o que Deus tem para nós. E o nosso maior privilégio é poder obedecer à vontade de Deus. E hoje poder estar aqui falando
falando acerca dessa mulher, ou dessa história, ou deste povo samaritano, deste povo a qual a gente conhece a história. A gente sabe, a gente lembra de congressos de missões, quando a gente fala que é necessário passar por Samaria, que todo mundo tem uma Samaria. A gente ouve diversas mensagens falando sobre isso. E a gente começa a ver o texto ouvindo que Jesus ouviu o que os fariseus estavam falando. Os fariseus estavam tentando provocar a discórdia. É ou não é verdade até hoje nos nossos dias? Aquelas pessoas que vêm dizendo: não, o fulano prega mais que o ciclano, o fulano canta mais que o ciclano. Não, irmão, tudo que nós fizemos aqui é para o reino do céu. Quando alguém vier te elogiando, dizendo: olha, que bênção, tu canta mais que o fulano, diz para ele, igual Jesus disse: olha, bom é o Pai que está no céu, eu não sou nada, eu sou servo, eu estou aqui para servir Ele. Porque esta realidade que nós vivemos, nós todos estamos aqui, alguns fomos designados, sim, alguns têm mais habilidade em alguma coisa ou outra, mas todos nós fizemos parte de um corpo, e se o dedo do pé começa a sentir dor, o corpo todo sente. Se a orelha começa a sentir dor, o corpo todo sente. Mas a necessidade do corpo é todo mundo estar junto, unido, pensando que no dia do Senhor não há o melhor, ou o ciclano, ou o fulano, ao servo do Deus Altíssimo, que vai entrar no reino do céu. E hoje eu vim falar com servos. Quantos servos nós temos aqui nessa noite? Oh, aleluia. Falar para servo é fácil. Sabe por que falar para servo é fácil? Porque ele entende a palavra. O servo, ele consegue entender. O servo, ele consegue dizer: olha, Deus está falando comigo. Mas quando nós não somos servos, nós dizemos: essa palavra não é para mim, essa palavra é para o fulano que veio. Ei, irmão, se fosse para ele, Deus iria lá na casa dele. Se fosse para ele, ele estaria aqui no culto. Essa palavra é para mim e para você, porque nós precisamos aprender todos os dias do Senhor, porque nós precisamos chegar aonde Deus quer que nós chegamos. E agora Jesus, olhando o que os fariseus estavam falando, Jesus se levanta, reúne os seus discípulos, e ele vai dar uma passeadinha. Ele vai sair de Jerusalém e ele vai em direção a Galileia. Mas a Bíblia vai dizer, vai contar a história. A gente vê diversos teólogos pregando, ensinando, falando que os judeus não se davam com o samaritano, porque os samaritanos, eles arrumaram um jeito, uma forma de adorar a Deus, e os judeus entendiam que era uma forma errada, porque os samaritanos, eles ficavam dando jeito, ajeitando. Bom, já que os judeus não nos aceitam, nós vamos fazer as coisas do nosso jeito. A mesma coisa é aquele crente que vem para a igreja e diz: não, eu não estou contente com a liturgia do culto, eu vou fazer o culto do meu jeito, da minha forma. Ei, cuidado com a sua forma. Às vezes você pensa que está adorando o Deus Altíssimo, mas está adorando outros deuses aí, que Jesus diz para ela: eu nem conheço esses deuses aí, eu nem conheço esse tipo de adoração. Mas agora Jesus entra em Samaria, ele senta no poço, ele senta lá, ele não está esperando a multidão vir até ele, mas a Bíblia vai dizer que ele está cansado da viagem. Eu não sei, quem sabe você pensa que se cansar no meio do caminho é pecado. Quem sabe você pensa: ah, irmão, eu estou tão cansado, eu estou pecando. Não, se você está cansado, Jesus tem água da vida para você aqui nessa noite. Se você está cansado da viagem, das situações que se levantaram contra a tua vida, do sistema que se levantou contra a tua vida, contra a tua história, eu quero te dizer que Jesus tem água viva nessa noite, e a água viva de Jesus aqui nessa noite vai renovar as tuas forças, ela vai mudar a tua história. E Jesus agora cansado, porque não é pecado estar cansado, irmão. Jesus senta à beira do poço, mas ele está com a intenção de encontrar com alguém. E lá vem quem Jesus está esperando. Lá vem aquela mulher a qual nós conhecemos a história, a qual sabemos que ela tinha 5 maridos, a qual sabemos que ela não estava vivendo uma vida corretamente diante da sociedade. E alguns historiadores vão usar essa história, vão dizer até que ela vem pelo horário do meio-dia, porque ela teria vergonha da vida que ela estava vivendo. Alguém vai dizer que ela tenta evitar a multidão pela situação que ela vivia.
E Jesus começa um diálogo com ela. Sabe por quê, irmão, que muitas vezes a gente não vê milagres no nosso bairro, na nossa rua? Sabe por quê, irmão, que muitas vezes a gente não vê transformação de vidas? Porque a gente evita muitas vezes essas pessoas que andam errante na sociedade. Às vezes a gente passa na frente do bar, olha lá aquele bêbado e diz: olha como é que é a vida daquele homem. Mas você não senta com ele e diz: olha, meu irmão, a tua vida está atrapalhada, mas eu tenho Jesus. Ele pode mudar a tua história, Ele pode mudar o rumo, Ele pode mudar a tua vida. Muitas vezes nós olhamos para a situação e não olhamos para o que pode acontecer. E Jesus olha para o que poderia acontecer, porque até aqueles tempos nenhum dos judeus pensou em passar por Samaria. Tudo que eles pensavam é que lá naquela cidade o que tinha era medo, era pavor, era discórdia. Tudo que tinha lá é pessoas tentando viver uma vida enganosa. Mas eu quero te dizer que quando nós entramos dentro de Samaria, nós mudamos a história não porque somos bons, mas porque Jesus está vivo dentro do nosso coração. E existem lugares da nossa vida, existem momentos da nossa vida em que a gente tem que parar e sentar e esperar as coisas acontecer. E Jesus parou naquele lugar e sentou, irmão. E os judeus, os discípulos de Jesus, só fizeram o que era de costume. O que era de costume era comprar. A única coisa que os judeus faziam naquela cidade, eles não pegavam nada emprestado de ninguém, eles não pediam favor, eles não possuíam nada daquele lugar. A única coisa que eles faziam é quando os egípcios não tinham alguma mercadoria para vender, e ali tinha, eles compravam, mas eles não ficavam devendo favor algum. E é tão verdade isso que quando Jesus ele vai ensinar a parábola, ele diz: olha assim, ó, passou lá e quem atendeu aquele homem que estava caído? E aí vem o samaritano. E o samaritano vem e sara as feridas daquele homem. Quando Jesus começa a dizer isso para os discípulos, começa a dizer isso para os judeus se sentem ofendidos. Porque falar que um samaritano é uma pessoa boa era uma ofensa para o judeu. E aqueles homens se sentem ofendidos, mas eles começam a entender a história. Eles começam a ver a realidade. A realidade é que você está aí sentado neste banco, sabe por quê? Porque Jesus lavou as tuas feridas. A realidade é que você está aqui dentro deste culto hoje, sabe por quê? Porque Jesus chamou antes mesmo que você o amasse. A realidade é que você está aqui nessa noite, e às vezes tem muitas coisas que você não quer tocar, muitos assuntos que você não quer falar, porque causam ainda desconforto na tua vida. Mas eu quero te dizer nessa noite, Jesus entrou em Samaria para mudar o coração daquela mulher, e Jesus vai entrar aqui nessa noite, e Ele vai mudar o rumo do teu coração. Sabe por quê? Porque Ele quer que você more no céu. É isso que Jesus quer. Porque quando Jesus começa a conversar com aquela mulher, Jonas, a primeira coisa que Jesus faz, Jesus pede um favor para ela, Jesus pede água. Mas logo em seguida que ela diz, que ela responde quem é Jesus, que ela percebe que Jesus é judeu. Jesus fala para ela: se você conhecesse o dom de Deus. Qual é o dom de Deus, meu querido? O dom gratuito que vem de Deus é a salvação. Se você conhecesse a salvação, se você conhecesse o amor de Deus, você me daria água e não me questionava. Jesus disse para ela. Jesus disse para ela: vocês adoram sim, vocês fazem maneiras, sim, vocês buscam, mas vocês não sabem quem vocês estão adorando. Vocês não sabem diante de qual Deus vocês estão prostrados. Alguns historiadores vão dizer que existiam no mínimo ali 5 deuses dentro daquela região de Samaria. E alguns dizem que essa mulher passou por estas 5 religiões, por estas 5 adorações. Por isso ela tinha 5 maridos. Mas quando Jesus chega e começa a conversar com ela, o que ela olha é que Jesus não tem nada nas mãos. E muitas vezes nós somos assim. Nós chegamos diante de Jesus e achamos que Jesus vai resolver o nosso problema físico.
Achamos que vamos chegar lá no banco, a nossa conta vai estar recheada. Achamos que nós vamos entrar em casa e vai estar tudo 100%, como uma varinha mágica. Não. Jesus chega para ela e diz: se tu soubesse quem te pede água, você é quem pediria a água da vida. E logo em seguida, quem sabe essa mulher já imaginou: olha, se eu tiver água da vida lá em casa, eu não vou precisar vir no poço. Quem sabe ela estava olhando para as coisas terrenas, ela não estava entendendo o que era espiritual, porque só entende o que é espiritual aquele que vive no Espírito. E aquela mulher não estava entendendo o que Jesus estava conversando com ela, o que Jesus estava falando. E Jesus começa a dizer para ela: se você soubesse, você me pediria água. Quem sabe os discípulos vêm chegando, olhando Jesus conversando com aquela mulher. A Bíblia não fala, mas eu fico imaginando. Eu fico imaginando os discípulos vindo de longe, conversando. Olha lá, Jesus está conversando com uma samaritana. Quem sabe os discípulos estavam impressionados. Porque é assim, meu irmão. Eu me lembro quando eu vim para a igreja, eu parei numa esquina para conversar com uns amigos meus, que eram do mundo. E alguém passou por mim, me viu e falou no outro dia: irmão Rafael, tu não pode estar parado lá, não pode estar sentado lá. Eu olhei para ele e disse: mano, Jesus ressuscitou na minha vida, Jesus nasceu dentro do meu coração. Então não é uma conversação que vai fazer mudar o meu destino. Não é uma conversa que vai fazer eu mudar o meu pensamento, a minha vida. O que faz mudar o meu pensamento não é nada vai abalar a minha fé. Sabe por quê? Porque Jesus está vivo dentro do meu coração. E muitas vezes a gente ficamos presos em rótulos, em coisas que a gente precisa fazer. Eu não posso isso, eu não posso aquilo outro, eu não posso aquilo outro, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. O que eu posso fazer é viver a vontade de Deus na minha vida. Seja ela, quem sabe aqui, quem sabe ali na esquina, quem sabe lá, mas tem que ser a presença de Deus que tem que prevalecer na minha vida. É a vontade dele que tem que prevalecer aonde você colocar a planta dos teus pés. Quem sabe os discípulos ficaram preocupados. Mas Jesus está dando um ensinamento para aquela mulher. Jesus está se apresentando para ela. E o mais engraçado, irmão, é que quando ela percebe que é Jesus, o Nazareno, o Messias, quando ela percebe que é Jesus, o Messias, ela logo em seguida, ela pega e pede água. E quando ela pede água, quando ela diz para Jesus: Jesus, então me dá dessa água aí que você tem. Quando ela pede, Jesus toca na ferida. Mas Jesus não toca na ferida para nos lançar em rosto os nossos erros, nossos pecados. Jesus não toca na nossa ferida para dizer que nós somos ruins. Jesus não toca na nossa ferida para dizer que nós não temos valor algum. Eu quero te dizer aqui nessa noite que Jesus toca na tua ferida é para mudar a tua história. Quando Jesus toca na tua ferida, quando Jesus toca naquela ferida, aquele assunto que você esconde aos 7 chaves, aquele assunto que quando você sente a glória de Deus e você sabe que você precisa lá consertar aquele problema, e você diz: não, Senhor, espera mais um tempo. Não. Quando Jesus toca nesse assunto é para mudar a história, é para mudar o rumo da tua vida. E agora Jesus toca numa ferida no coração daquela mulher, porque Jesus conhecia o íntimo do coração dela. E Jesus disse: se tu quer da água, então vai lá buscar o teu marido. Quem sabe aquele dia ela saiu de casa pensando, quem sabe aquele dia ela saiu de casa dizendo: hoje se alguém me perguntar a verdade, eu vou falar somente a verdade. Quem sabe aquele dia ela propositou. Quem sabe quando Jesus falou: vai buscar o teu marido, a garganta dela secou. Eu não sei, mas eu fico imaginando que ela esperou alguns segundos. Eu fico imaginando que ela ficou pensando, passando um filme na mente dela. E ela começou a imaginar
pensar nos 5 maridos que ela teve. E quem sabe ela ficou pensando na resposta. Mas ela disse para Jesus: eu não tenho marido. O que Jesus quer ouvir da nossa boca é a verdade. O que Jesus quer ouvir da nossa boca é a verdade. Porque de engano, nós estamos cheios de engano. Nós conseguimos enganar a nós mesmos. O nosso coração consegue nos enganar nós mesmos. Mas aquela mulher, ela falou a verdade para Jesus. E é a verdade que liberta, é a verdade que transforma, é a verdade que muda o coração do homem. E não existe ninguém além de você que sabe toda a verdade, o que você é, o que você fez, o que você vai fazer daqui para frente. Não existe ninguém melhor do que você. É por isso que a Bíblia diz: aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia. E alguém diz que a cruz é a mulher, né? Alguém diz que a cruz é a sogra. A cruz é você mesmo, meu irmão. É só você que acorda com você todos os dias. É só você que anda com você 24 horas. É só você que é dono dos seus pensamentos. Porque o apóstolo Paulo vai dizer: examine, pois, o homem a si mesmo. Não é eu, mas é você. E essa noite Jesus está sentado à beira do poço. E Ele está dizendo: eu quero mudar a tua história. Ele está sentado à beira do poço dizendo: eu quero lavar o teu coração. Eu quero arrancar todas as fagulhas, tudo aquilo que Satanás ainda te aponta, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que você não vai chegar. Jesus está dizendo aqui nessa noite: eu quero mudar a história. Eu quero mudar a história. E agora Jesus começa a conversar com ela e ela diz: eu não tenho marido. E Jesus diz: dissesses a verdade. Coisa linda falar a verdade. Quando falamos a verdade, as correntes se quebram. Quando falamos a verdade, o inimigo cai. E nós somos libertos pelo sangue vertido lá na cruz do Calvário. E agora, quando Jesus fala isso para ela, ela reconhece Jesus. E ela diz: eu vejo que tu és o profeta. A verdade faz você reconhecer Jesus. O engano só te leva à confusão. Ela estava na confusão na mente dela, e quando ela conheceu Jesus, quando ela falou a verdade, Jesus disse quem ela era. Ela logo em seguida falou: então Jesus, me conta, como é que vai ser? Será que é nós que adoramos no monte? Será que é aqueles que adoram no templo? Jesus, como é que vai ser? Como é que vai ser, Jesus? E quando nós falamos a verdade, esquecemos quem nós éramos. Logo em seguida que ela fala a verdade com Jesus, a Bíblia vai dizer que ela entra correndo na cidade, chamando o povo, dizendo: ei, vamos lá na beira do poço, lá está o profeta, lá está o Messias, a qual nós tanto esperamos. A verdade faz você reconhecer Jesus em tudo na nossa vida. E é tão difícil nós vivermos nessa verdade, porque todos os dias o inimigo vem tentando confundir a nossa mente. Todos os dias o inimigo vem tentando fazer os nossos pensamentos diversas maneiras e de aceitar ou de viver na presença de Deus. E quando a gente coloca algumas maneiras, as nossas maneiras, quais as maneiras, aquele jeito que a gente fala: não, eu vou servir a Deus, mas eu vou servir Ele, eu vou no culto só nos domingos, eu vou servir a Deus só nos domingos. E aí você começa a deixar de lado tudo aquilo que Deus te deu. Você começa a deixar de lado tudo aquilo que Deus designou na tua vida, quando você começa a viver a tua vontade. Daí tu começa a dizer: não, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. E você começa a deixar de lado o dom que Deus te deu.
Você começa a deixar de lado, muitas vezes, a vontade de Deus para a tua vida. Porque a vontade de Deus na nossa vida não é somente para nós vir sentarmos na frente de alguém ministrando uma palavra, não. A vontade de Deus é que nós vivamos o Evangelho aonde nós colocar a planta dos nossos pés. Seja na rua, seja lá dentro do teu carro, quando você está dirigindo. É sentindo a presença de Deus em todos os ambientes. Ah, mas lá na empresa o ambiente é pesado. Não tem nada de pesado. Em Samaria estava tudo pesado, mas quando Jesus chegou lá naquele lugar, mudou a história. Os montes se abalaram. Sabe por quê? Porque Jesus vem buscar os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. E adorar a Deus não é só aqui dentro deste templo. Eu confesso para vocês, é bom adorar a Deus aqui dentro, mas é maravilhoso adorar Ele pelas ruas da cidade. As pessoas te olharem e reconhecer e ver: olha, eis que aí vai um adorador, eis que aí vai alguém cheio da presença de Deus. Mas nós conseguimos viver assim quando nós temos o compromisso com a verdade. Nós só conseguimos viver assim quando a verdade prevalece na nossa vida. Enquanto vivemos de engano, a nossa mente nos leva ao fracasso. As dúvidas dominam o nosso ser e a gente não consegue alcançar aquilo que Deus tem para a nossa vida. É tão triste viver na dúvida de que hoje você sair deste templo e der a casualidade da morte bater em sua porta, aonde você vai passar a sua eternidade? Não vale a pena de nada estar na igreja e não ser morador do céu. Não vale a pena estar aqui de terça a quinta, domingo, e chegar aquele grande dia não ouvir o soar da trombeta. Não vale a pena estar aqui cantando bonito, falando bonito, sendo bem vestido. Não vale a pena. Não vale a pena servir a Ele pelo que Ele nos dá, pelo benefício que Ele nos tem para nós. Não, vale a pena servir a Ele, porque aquele grande dia Ele vai dizer: entrai benditos do meu Pai. É isso que vale a pena na nossa vida. E como, Rafa, nós vivemos isso? Quando nós vivemos o compromisso com a verdade. Não é quando nós fazemos tudo politicamente correto. Não é quando nós fizemos tudo da forma que manda o figurino, não. Mas é quando nós temos o compromisso com a verdade. Ah, irmão, quer dizer que tu não erra? Não. Quando você tem o compromisso com a verdade, você erra. E você olha para dentro de você e diz: Senhor, eu errei aqui. Senhor, eu preciso mudar. Quando você tem o compromisso com a verdade, você se conhece. Porque aquela mulher se conhecia. Ela olhou para Jesus e disse: eu não tenho marido. Ela podia muito bem enganar Jesus, tentar enganar Jesus, como muitas vezes nós vivemos, tentando enganar Jesus, mostrando para o nosso pastor, mostrando para o povo, para o nosso vizinho. Mas eu quero te dizer nessa noite que Jesus te conhece, e Ele está aqui à beira da fonte, e essa fonte está saindo, está jorrando água viva, e esta água viva vai lavar o teu coração, vai purificar a tua alma, e você vai sair daqui dessa noite sendo um cidadão celestial. Você vai sair daqui dessa noite não sendo só mais um membro da Assembleia de Deus, mas você vai sair daqui nessa noite com o teu nome aceso no livro da vida. Tem pessoas que vêm para o culto, saem do culto pior do que entrou.
Tem pessoas que chegam aqui angustiadas, saem carregadas. Rica mãe do que criança. Hoje a água da vida está jorrando aqui. Hoje a água da vida está rojando, está fluindo aqui neste lugar. Eu já consigo ver pessoas olhando para dentro de si, dizendo: Senhor, eu preciso ser melhor. Conjunto, prepara um hino de adoração. Conjunto, é você e Deus. Agora era só ela e Jesus, não tinha mais ninguém. Os discípulos tinham ido comprar comida. Sabe o que isso quer dizer? Os carnais foram embora. Aqueles que olham só para as coisas terrenas foram embora. Só ficou você e Jesus. Se você quiser levantar, mas faça algo nessa noite e não saia daqui da mesma maneira. Se você quiser se colocar de pé, mas não saia daqui da mesma maneira. Saia dizendo para Jesus: Jesus, faz essa fonte jorrar dentro do meu coração. Se você tiver que chegar em casa, pegar o telefone, ligar para alguém, pedir perdão, faça isso. Se você tiver que abraçar alguém e dizer: me perdoa, meu irmão, mas eu tenho razão, não, deixa a razão de lado. Se coloca de pé nesse momento. Pode adorar a Deus. E você